Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado da gente compartilhar a palavra. E hoje eu quero falar a respeito de uma igreja de discípulos. Não quero falar sobre uma igreja de membros, apesar da gente sempre se referir a mais novo membro, mais nova membra, mas a nossa igreja é uma igreja de discípulos, amém? E o nosso sonho e o que queima no meu coração, e trabalhando principalmente com jovens, é que nós formemos discípulos. Não formemos, não trabalhamos, não nos esforçamos para simplesmente nós termos mais um jovem na igreja. Mas nós queremos um jovem que seja discípulo do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler um texto, dois textos na verdade. O pastor Duanir falou a respeito de Êxodo 18. Quero dizer para ele que eu fiquei com medo até dele pregar minha palavra aqui. Êxodo 18, do versículo 13, Êxodo 13 ao 24. Se você já quiser encontrar o outro texto também, é Mateus 28, 18 a 20. Êxodo 18 e Mateus 28. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Amém? Vamos lá. Fala a respeito da nomeação de auxiliares. Diz assim, versículo 13 de Êxodo 18: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as tuas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que deves fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Serão assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz a seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Mateus, versículo 28, por favor. Mateus 28, versículo 18, fala a respeito da grande comissão. Mateus 28. Amém? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós te louvamos porque a sua palavra é maravilhosa e as revelações contidas nela nos dá a condição de vivermos uma vida na tua presença em obediência. Por isso, em nome de Jesus,
Nós clamamos a Teu Espírito Santo que venha trazer sabedoria às nossas vidas, discernimento às nossas mentes, a compreensão e a disposição de alinharmos as nossas vidas com a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus sempre teve o desejo de que todas as pessoas fossem salvas. Desde o princípio, o Ministério da Reconciliação, que a gente sempre está explicando, falando a respeito de Deus se aproximando, procurando se aproximar do homem, né? Porque Deus sempre teve a intenção, teve sempre nos seus planos a salvação do homem. E o plano da salvação de Deus para o homem, através da graça, inclui inclusive o discipulado como uma estratégia divina. Deus, para alcançar pessoas através do seu amor, através da sua graça, que é Deus dando tudo a quem nada merece, Deus tem colocado nesses últimos dias como estratégia a estratégia do discipulado. O cuidar de pessoas sempre foi e sempre será um trabalho muito árduo e demanda amor, demanda tempo. E nós, nessa correria do dia a dia, mais do que nunca nós percebemos a necessidade da implantação do discipulado nas igrejas. Cuidar de pessoa é trabalhoso. Cuidar de pessoa demanda amor, muito amor, mas também demanda tempo. As nossas atividades diárias, nossas famílias, nossos empregos, né? Tudo isso restringe o nosso tempo, a disponibilidade que nós temos de tempo para cuidar de pessoas. A nossa realidade hoje, a realidade do pastor Doni hoje, como pastor presidente da igreja, não tem como ser a mesma realidade de quando nós chegamos na igreja há muitos anos atrás, aonde tinha 100, 150 pessoas, e ele conseguia durante o ano pelo menos ir na casa de pelo menos uma vez no ano. Então o tempo nosso hoje é outra realidade. Nós não temos mais a mesma disponibilidade de tempo, até por conta das atividades que cada um, não só os pastores, mas vocês, cada pessoa, cada discípulo, cada pessoa membro da igreja tem atividades e atividades que tomam muito tempo. E na igreja do Senhor Jesus não é diferente. Nós também encontramos essa dificuldade pelo número de pessoas que nós temos. E graças a Deus que a igreja tem crescido. E quando a gente fala a igreja tem crescido, nós não estamos nos vangloriando de uma igreja que cresce, mas nós estamos nos vangloriando, nós estamos felizes em dizer que o reino de Deus tem sido implantado nessa cidade e tem usado essa igreja como instrumento, e a estratégia do discipulado como um meio para alcançar as vidas. E muitas famílias têm sido alcançadas, muitas vidas têm sido restauradas através do discipulado, dessa visão que Deus tem dado para essa igreja como um instrumento para salvar vidas, para marcar essa geração, para mudar essa geração. Também assim no meio das crianças, também assim no meio dos jovens. Por que eu li esse texto de Êxodo? Porque com Moisés também não era diferente. Moisés tirou o povo do Egito, e Moisés tinha a incumbência de trazer a palavra de Deus, a direção de Deus para o povo. E seu sogro viu aquela situação, muitas pessoas ali em pé, e Moisés atendia um, atendia o outro, e aquele desgaste muito grande, e aquilo incomodou ele, e ele trouxe uma direção de Deus para Moisés. Muitas pessoas, pouco tempo. Eu digo para vocês, se eu hoje tivesse que cuidar de todos os jovens da Rede Esperança Jovem, eu não conseguiria, se não fosse
os discípulos que Deus tem colocado na igreja, discípulos de Jesus, que nos deu o privilégio de cuidá-los, de amá-los, para que cuide de outros jovens. Então nós temos hoje 7 células de jovens. Isso tem trabalhado, tem discipulado, tem implantado o reino de Deus. O pastor falou: vocês têm 3, 4 eventos até o final do ano. Sim, 3, 4 eventos, mas eu digo para vocês, se não fosse aqueles discípulos que Deus tem levantado na Rede Esperança Jovem para trabalhar, um faz a arte, coloca ali, o outro vem, já pede para ser inserido, o outro já motiva na célula, faz a abertura, o outro já arruma um preletor para dar uma palavra, um profissional que vai dar uma palavra para nós. Além da gente dar uma palavra na igreja, vai estar também a doutora Mariana trazendo uma palavra. Ela é psicóloga cristã aqui da igreja, então discípula da gente também. Então, se não fosse discípulos, não conseguiríamos ajudar outros jovens. E Moisés também se viu nessa situação, pouco tempo para muitas pessoas. Hoje o que nós vemos é justamente isso. Se o pastor Dorinho tivesse que visitar cada um de nós, ainda que até 2 por dia em um ano, ele não conseguiria. Então vocês vejam só como que a estratégia do discipulado, quando falou: olha, Moisés, você não pode cuidar de todos, procure homens que sejam homens de verdade, homens que não sejam dominados pela avareza. Quando o pastor Joanir fala: olha, você vai ser líder de célula, você é dizimista, ou seja, você não tem o coração preso à avareza, teu bolso já se converteu, porque às vezes converte a mente, mas o bolso não converte, A pessoa não consegue, não tem um coração voltado para servir, para cumprir alguns mandamentos. Então, a estratégia que Deus deu lá para Moisés é a mesma estratégia que Deus tem dado para esta igreja, não só para esta, mas para muitas igrejas hoje, que é o ministério, de convocação de discípulos. Nós vemos ali em Mateus, onde nós vemos Jesus chamando os discípulos, convocando os discípulos. Ele convoca esses discípulos. Ele, em Mateus 4, 18 a 22, fala a respeito da convocação de Jesus, chamando os discípulos. Achou um pescando, achou outro arrumando rede, achou outro que estava na beira do mar e foi chamando essas pessoas. A gente vê ali algo que hoje a gente vê na igreja: Deus chamando pessoas despreparadas para fazer uma grande obra, mas Deus preparando, como preparou os discípulos, também preparando homens e mulheres despreparados para uma grande obra. É bom frisar isso, que Deus tem chamado homens. Por que chamou pescadores? Para nos mostrar que Ele chama pessoas despreparadas, que não se sentem capazes, que não se sentem experientes na fé em Deus, para que possam estar vazios e Deus os possa encher. E Deus tem chamado também pessoas preparadas para que se esvaziem de si e Ele possa colocar vinho novo, e Ele possa colocar experiências novas, e nós não vivamos de experiências passadas. Em 1978 eu me converti, foi maravilhoso, fui batizado com o Espírito Santo. E hoje, o que você tem recebido de Deus hoje? Eu não posso, você não pode, nós não podemos nos limitar a experiências passadas. Nós temos que buscar cada dia experiências em Deus. E hoje nós temos, na implantação da visão celular, queridos, eu acho fantástico isso.
Vou fazer uma breve retrospectiva da revolução, a partir da revolução religiosa, aonde tudo aquilo que Jesus tinha ensinado havia se perdido, e se ensinava e se pregava que a salvação era mediante pagamento, indulgências. Quem estuda história aí, estudou história, sabe disso. Se você pagasse, você recebia salvação. E veio Martinho Lutero falando que nós poderíamos ser salvos pela graça, que a palavra de Deus nós teríamos acesso. Então veio a salvação, começaram a ser implantadas verdades, recuperadas verdades que haviam sido perdidas. Começou com Martinho Lutero, salvação pela graça. Depois surgiram os Anabaptista, Batista, falando a respeito que não bastava simplesmente nós sermos salvos pela graça, mas que precisávamos ser rebatizados agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é o que Jesus ensina na grande comissão: ide pregar o Evangelho, ensinando a guardar todos os mandamentos, pregando, batizando, ensinando a guardar o que eu vos tenho ensinado. Depois nós vemos surgindo outras igrejas, outros movimentos surgindo, e agora não mais simplesmente pregando como Lutero, salvação pela graça, não como os batistas pregando um novo batismo, mas nós vemos pregando cura. Inclusive nós vemos símbolos de alguma igreja, lemas de alguma igreja: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus voltará. Então verdades foram recuperadas. A partir da revolução religiosa, verdades foram recuperadas, e verdades têm sido recuperadas, verdades da palavra de Deus que havia se perdido anterior à reforma religiosa. E a última verdade para os nossos tempos que tem sido recuperada é a verdade do discipulado. Amém? Essa é uma verdade bíblica que estava ali na Bíblia, sempre esteve ali na Bíblia, que ficou perdida. Assim como a salvação pela graça, até ali Lutero não se falava que a salvação era pela graça, se falava que tinha que pagar, se você pagasse você era salvo. Então a partir dali começaram verdades a serem recuperadas, e ele iniciou ali com Martinho Lutero a recuperação de ensinamento do Evangelho, salvação pela graça, batismo, milagre, dons espirituais. Cada igreja que surgiu foi agregando verdades às suas doutrinas, e nós hoje somos frutos de todas essas verdades que foram recuperadas. Talvez, se nós olhássemos há muitos anos atrás, a própria igreja IPI Central, os dons eram pouco pregados. Os dons do Espírito, a intimidade com o Espírito Santo era pouco pregado, mas essa verdade foi recuperada dentro dessa igreja, assim como outras verdades têm sido recuperadas e têm sido ensinadas. E a última verdade para esses tempos que nós estamos vivendo é a verdade do discipulado. Batismo, milagres, dons foram agregados às doutrinas. Até então estava perdido essas verdades. Hoje nós nos vemos de volta, nós nos vemos próximo à volta de Jesus, e a igreja vem recuperando a visão de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é o discipulado, nos ensinando a sermos pescadores de homens. Hoje a verdade, a visão da igreja em células é a recuperação da última verdade. Escuta o que eu estou te falando para vocês, é muito sério. Jesus veio à terra com o discipulado, e Jesus está voltando na visão do discipulado. Nós estamos próximos da volta de Jesus. Ele veio trabalhando
discipulado, ensinando as pessoas a guardarem, a amarem a Deus, serem íntimos de Deus. E hoje, através da visão celular, que é uma estratégia de discipulado, Deus tem recuperado. Ele está próximo, Ele está às portas. E essa é a última verdade que nós temos recuperado. Tanto é que você que já fez um encontro com Deus sabe muito bem que a sequência das palavras no encontro com Deus nada mais é do que a recuperação de verdades que nós temos que viver, chegando até mesmo à verdade do discipulado. São verdades recuperadas, verdades da palavra de Deus. E nesse momento nós precisamos compreender isso, e nós precisamos vencer algumas coisas. E tudo isso que eu estou falando, na verdade, tem um intuito: despertar cada um de nós, despertar quem ainda não foi despertado, relembrar, revitalizar aqueles que já têm a compreensão da importância do discipulado, da importância da igreja em célula. Que nós somos pescadores de homens. Deus te chamou não para ser um membro, Deus te chamou para você, para eu, nós sermos pescadores de homens. Pescadores, nós íamos ter o torneio de pesca, que foi adiado por conta da chuva, e nós também tivemos a primeira caminhada da estimação, que foi de manhã, e nós também estávamos preocupados, e os meninos no grupo postavam assim: está marcando chuva. Aí eu via os meus filhos falando: vamos orar. Eles desmarcaram, nós permanecemos e oramos. Nós fizemos o evento, 70 e poucos animais, vários estandes de outras cidades que vieram, adestradores, foi uma bênção. Nós confiamos em Deus. Mas por que eu estou falando da pesca? Porque pescadores e pescadores de homens, e eu gosto sempre de frisar isso, e eu vou frisar porque isso não pode sair do meu coração. O pescador de peixe pega peixe vivo, amém? Para morrer. Nós pescamos homens mortos, mulheres mortas para viverem, amém? Isso nós temos que lembrar sempre. Nós somos pescadores de homens. Nós pescamos mortos para viverem. A pesca natural pesca vivo para morrer. Por isso que Jesus nos chamou você, chamou a mim para sermos discípulos, pescadores de homens. E nós vemos hoje, queridos, nessa transição da igreja que não tinha o discipulado como estratégia, apesar de nunca ter faltado trabalho de discipulado nessa igreja, nunca faltou discipulado, mas como estratégia de crescimento, aonde há a expectativa de que há o envolvimento de toda a igreja. Somente agora nós estamos passando por essa transição. A igreja nossa é uma igreja em células. Quem está em célula aqui? Toda semana você recebe uma oração, um abraço. Toda semana você recebe uma palavra de fortalecimento. Inclusive essa palavra vai ser refortalecida, revigorada no seu coração na próxima célula da semana. E nós vemos hoje essa dificuldade desta transição. Mas essa visão celular é a visão que Deus deu para que nós alcancemos vida. E eu vejo, eu nunca tive dificuldade para entrar na visão da igreja em célula, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa visão eu fiquei apaixonado.
porque eu vi o poder de Deus se manifestar na vida de meninos. Meninos impondo a mão sobre idosos. E os idosos eram batizados no Espírito Santo. E os idosos caíam em unção. E eu olhava, meu bigode já estava ficando branco naquela época. Essas crianças. E Deus sempre fala isso no meu coração. Deus chama os homens. Os homens não atendem. Deus chama os meninos. E Deus levanta pessoas despreparadas, pescadores. Deus não chama pregadores. Deus chama pessoas comuns para serem discípulos seus e aprenderem a ensinar a amar. E um dos questionamentos que as pessoas fazem, principalmente aquelas pessoas que relutam a ser inserido numa célula, pessoas que relutam por acharem que já têm conhecimento, que já fazem seu devocional, que oram todo dia, que já receberam milagres, que já teve visitações do Espírito Santo em suas vidas, tem marcas do Evangelho na sua vida. Uma das primeiras alegações que a gente ouve do cristão mais velho, do cristão, quando eu falo mais velho, que se diz mais experiente com Deus, conheceu a Jesus há mais tempo, como eu e outros pastores e muitos de vocês, muitos até nasceram na igreja, é de que, como eu, vou ficar debaixo de um líder que é um menino. Quando eu me converti, ele nem era nascido. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, ele estava engatinhando. Então nós vemos a relutância de pessoas serem inseridas dentro da visão, da estratégia de uma igreja de discípulo, porque é cômodo ser uma igreja de membros. Um membro, ele vê as coisas que de repente não estão como ele quer, critica, mas ele não move um dedo para falar: aquele vaso está com a flor murchando. O membro fala: pastor, manda o diácono botar água naquele vaso. Uma igreja de discípulo fala: pastor, onde é que tem uma caneca para colocar um balde de água lá? O discípulo não fica procurando o erro. O discípulo fica procurando maneiras e formas de como ser usado por Deus no reino e ganhar almas. Outra alegação, além da imaturidade, é a capacidade. Mas como? Ele não tem capacidade, ele não tem nível de escolaridade, ele não tem cultura. Mas eu confesso para vocês algo que eu tenho experimentado. Aquilo que falta, glória a Deus, aquilo que falta em instrução, em conhecimento, sobra em unção, sobra em obediência. Queridos, eu quando venho para o encontro, eu vejo aqueles jovens pregando aqui, eu fico maravilhado de saber que eles são poderosamente usados por Deus. Eu vejo muitas vezes eles falando erros de português, mas a unção é tão forte, é tão real a experiência com Deus, a obediência deles aos seus líderes e a obediência a Deus é tão profunda, que eu às vezes choro, e muitos podem me ver às vezes chorando aqui e acham que eu estou chorando por conta da palavra que está sendo pregada, mas não é, por conta do que Deus está fazendo. E muitos falam: como que eu vou ficar? Eu sou um médico, eu sou um advogado, vou ficar debaixo de um líder que não tem nem o ensino fundamental. Os discípulos que foram convocados eram pescadores. Deus hoje chama caminhoneiros, donos de loja, funcionários de frigorífico,
funcionário público, chama pastores, chama professora, chamam balconistas, chamam advogados, chama aposentados. O nosso Deus é esse Deus que chama pessoas despreparadas para capacitar. Sabe por que Deus chama pessoas? Glória a Deus. Sabe por que Deus chama pessoas despreparadas, que não são capacitadas? É porque quando aquela pessoa despreparada, não capacitada ainda, impõe as mãos, a unção vem, o poder vem, e a obra é feita, e o reino é implantado, e daí a glória é dada somente a Deus. Aí verdadeiramente podemos dizer: foi por Deus, não foi pela minha capacidade, não foi pela minha habilidade, mas foi porque Deus fez através de mim. E quero dizer ainda para você, que às vezes tem a dificuldade de compreender como que Deus chama despreparados. A visão celular, a estratégia do discipulado, tem dentro dela, inserido no seu contexto, a escola de vencedores, aonde capacita, aonde ensina. Por isso que eu puxo a orelha dos meus alunos da escola de vencedores, não é, pastora Delma? A gente puxa a orelha. Você faltou por quê? Faz a tarefa, faz o resumo e traz até tal dia. Tem 2 aqui que está faltando a tarefa da última aula, que é atrasada. Está faltando. Falaram que o final de semana ia me entregar. Final de semana até meia-noite. Eu estou aguardando dos 2 alunos da Rede Esperança Jovem que não me entregou o trabalho. Sabe por que eu falo isso? Porque eu amo. Se eu não amasse, eu largava. Se exploda. Mas eu amo, quero ver você um líder. Quero ver você líder da sua casa, você liderando a sua vida, você aprendendo a ser liderado, porque muitos não param emprego nenhum porque não sabem ser liderados, não conhecem princípios de autoridade. Você tem que aprender a liderar a sua vida, você tem que aprender a ser liderado, e você tem que aprender a liderar pessoas. Você não é promovido porque você não sabe liderar pessoas. Escola de vencedores ensina você a liderar você mesmo, ensina você a liderar pessoas, ensina você a ser liderado. Então toda essa deficiência, essa justificativa de que Deus chama dentro dessa visão pessoas despreparadas para colocar sobre a minha vida, é corrigida, é ajustada dentro da visão através da escola de vencedores. Eu quero dizer algo para vocês, testemunhar algo para vocês. Algo, não um testemunho, algo frequente na minha vida. Eu e a pastora na Rede Esperança Jovem, a gente procura sempre alternar. Um pastor prega, um jovem prega, outro pastor prega, outro jovem prega, porque nós temos que formar líderes. Que adianta? Vem procurar o veterinário. Por que isso? Eu poderia pregar todo final de semana, seria muito simples para mim, para a pastora, de revés a gente prega. Mas como que nós vamos formar líderes para liderar outros jovens? E toda vez que um jovem prega, eu sou profundamente impactado pela palavra. Eles têm sido orientados. Manda a palavra para mim, o texto. Quero saber o tema que você vai pregar, quero saber o texto que você vai pregar, quero saber qual que é a tua introdução, qual que é a tua explanação, qual que é a tua conclusão e qual apelo você vai fazer no final. Cadê os jovens daqui que estão pregando lá? Não é assim? Não é assim que vocês estão fazendo? E esses dias um jovem pregou, aí eu fui dar um abraço nele e falei: olha, o dia que você quiser pregar só para mim, porque a palavra foi toda para mim. Eu falei: você marca uma hora comigo, eu abaixo a cabeça e você prega para mim, porque eu sou profundamente ensinado pela palavra. É a palavra de Deus, não importa se é um jovem, se é uma menina, se é um menino, se é um idoso, se é um novo convertido, é a palavra de Deus, o Espírito testifica. A igreja de discípulos é uma igreja que ensina,
É uma igreja que chama despreparados, preparam para a maior obra dessa terra, a maior função dessa terra, que é ganhar almas. E a gente vai ensinando as pessoas a ganharem outras vidas. E eu tenho presenciado, querido, de uma forma muito intensa, esse amor, essa unção, que líderes ainda meninos, comparado a muitos outros, condutas, eu tenho reparado condutas de intenso amor, dedicação das suas vidas ao reino de Deus. Confesso para vocês, quando eu vejo a equipe de apoio trabalhando nos encontros, eu sou profundamente abençoado e fico profundamente comovido. Eu fico na fila, às vezes, olhando, e o mesmo galardão daquele que prega é o galardão daquele que está na cozinha, que está arrumando as cadeiras, porque o reino de Deus, de alguma forma, está sendo somado aos esforços para fazerem pessoas, novas criaturas, conhecerem a palavra de Deus. Estão sendo ensinadas naquilo que Jesus mandou que nós ensinássemos, ensinando a guardar os mandamentos, ensinando a guardar todos os princípios da palavra de Deus e batizando-os. Tudo isso é compensado pelo esforço, pela unção, e nós somos chamados para fazer a diferença, para sermos discípulos, uma igreja de discípulos. Como nós temos sido? Discípulos ou membros? Houve momentos na minha vida, por conta de algumas situações, que eu almejei profundamente ser membro. É verdade, pastor? Tem pessoas que têm dificuldade de ficar debaixo da liderança de alguém. Mas eu, ó, meu bigode, meu cabelo com a cabeça branca, já vou ficar debaixo do menino. Aí, quando os meninos, você é responsável pela gincana no encontro, no acampamento, eu falo, que hora vai começar? Eu falo, pastor, calma, eu estou debaixo de autoridade dele, eu sou autoridade sobre ele, mas naquela situação é ele que é responsável. Eu não tenho problema de obedecer. E tem pessoas que têm dificuldade de estar debaixo de cobertura, debaixo de autoridade. Mas como que eu vou ficar debaixo de cobertura? Queridos, aprenda uma coisa. A coisa mais maravilhosa é você ter uma cobertura espiritual, você ter uma pessoa que está responsável de orar por você, de falar, Deus, eu estou debaixo da cobertura do pastor Gani. Teve uma situação que eu passei, eu falei, pastor, estou passando isso e tal. Ele falou, olha, é por aqui. Eu falei, mas é por aqui mesmo? Eu pensei em fazer assim. Ele falou, não, o caminho é por aqui. Quieta, deixa quieto, não mexe com isso. Eu falei, eu vou fazer porque o Senhor é meu líder, e eu vou obedecer ao Senhor. E a bênção aconteceu e está acontecendo porque eu estou debaixo de obediência. O que eu mais queria é poder não ter que tomar decisões, não ter que guerrear por todos os meus discípulos que eu tenho pregado a palavra de Deus. Era simplesmente falar, eu vou cuidar de você e deles, pode pegar. Quero ter um lugar, pode pegar. Porque ele sabe o peso sobre os ombros de quem se dispõe a ser um discípulo do Senhor. Queridos, não se contente em ser membro, deseje ser um discípulo. A nossa igreja precisa ser uma igreja de discípulos. Nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus diz lá em Atos, que nós somos embaixadores. Queridos, um embaixador, ele representa o seu país, ele vive do dinheiro do seu país, ele representa o seu governante. Tem muitos advogados aqui, sabem muito bem disso. Quando nós pregamos sobre isso lá na Rede Esperança Jovem, pedi para um aluno de direito falar sobre isso. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós vivemos, representamos Cristo aqui na terra. Nós somos discípulos, embaixadores, nós representamos Cristo. Nós temos que falar o que o nosso rei,
o que o nosso presidente do céu quer que nós falemos. Ele quer que nós preguemos salvação, redenção, restauração de vidas, restauração de famílias. E é isso que acontece. Nós somos embaixadores de Cristo e nós precisamos responder esse chamado, o chamado para sermos discípulos. E é maravilhoso quando uma igreja é uma igreja de discípulo, porque uma igreja de discípulo, ela não quer aquela bênção só para ela. O que ela recebeu no encontro, ela quer que todos experimentem. O amor, a misericórdia de Deus que ela recebeu, ela quer multiplicar. E você fala para um, você fala para outro, e as coisas vão acontecendo, e o reino de Deus vai sendo acrescentado mais e mais e mais. Eu quero repetir rapidinho para o Cristiano, Fabiano e Fabinho vir aqui rapidinho. Faltou Juliano, mas eu quero só fazer uma exposição prática do que é discipulado. Pode andar mais rápido, acelera o passo aí, senão vai dar meia hora e o pastor vai falar assim que eu usei muito tempo. Eu quero enfatizar, eu quero que fique aqui o Fabinho primeiro, Fabiano e depois Cristiano. Queridos, a prova de que aqui estaria o Juliano, aqui é o time do Fábio, está lá. Vem cá, Juliano, sei que você está trabalhando, mas rapidinho, corre. Queridos, a prova de que o teu trabalho no Senhor não é vão, e tudo que você semeia de Deus frutifica. Às vezes a palavra que você semeia, você não vê instantaneamente, mas quando você prega a palavra e você está inserido no contexto da visão do reino de Deus, o milagre acontece. O Juliano, a gente conheceu ele com 13, 14 anos. O testemunho dele um dia ele vai falar, mas era uma vida destruída, sem perspectiva. Hoje um pai de família, concursado na prefeitura, com um filho que passou por uma cirurgia na cabeça, e o milagre veio. Juliano abriu a porta da casa dele para a célula. Juliano chamou Fabinho. Vem, Fabinho, você é a Rose, que é concunhado. Ele veio para a célula. Fabinho calado, quem conhece o Fabinho sabe que não é de falar muito, mas o pouco que fala é verdadeiro no coração dele. Fabinho aceitou Jesus, Fabinho fez encontro, Fabinho está na presença de Deus, ele é a esposa, a filha, o bebezinho que vai vir de novo. Fabinho é cunhado do Fabiano. Fabiano, vão na célula, na casa do Juliano, veio na casa do Juliano. Conheceu a palavra de Deus, se apaixonou por Jesus. Mas isso que eu aprendi, eu não quero ficar só para mim. Cristiano, vamos na célula, na casa do Juliano, põe na casa do Fabinho, põe na casa de um, na casa de outro. Cristiano aceitou Jesus. Cristiano foi batizado, ele, a esposa, a filha, primeiro do que Fabiano, que deve ser terça-feira se tudo correr bem, né? Tudo tem o tempo certo. O que eu quero mostrar com isso, e ainda Cristiano evangelizou, falou do amor de Deus, nos milagres que têm acontecido para a sogra, para a funcionária, estão aqui na casa de Deus também. Podem ir, queridos, obrigado, viu? Eu amo demais vocês. Amém? E eu quero dizer para vocês que uma igreja de discípulo não usa capacitados, capacita chamados. O Fabinho é quietinho, mas o Fabinho um dia falou no frigorífico: cadê o Juca? Está por aqui ou não? O Juca está aqui? Não. Juca, vai ter um costelão de homens lá para homens, lá você não quer ir? O Juca veio para o costelão, recebeu uma palavra, descobriu que ele era amado por Deus e amado por nós. Fez um encontro com Deus, trouxe a esposa, que quando jovem eu e a pastora cuidamos dela, hoje ela tem 2 filhos. Ela trouxe a mãe dela.
E assim o reino de Deus é implantado dentro da igreja de discípulos. Não tem, querido, como nós ficarmos como membros de igreja. Nós temos que ser uma igreja de discípulos. Você, mas eu sou calado, eu quase não falo. Mas o que é que Deus tem feito na sua vida? Se não tem feito, fala: Deus, faça um milagre na minha vida. Porque quando Ele fizer, você não vai querer ficar mais calado. Amém? O meu despertar hoje, que eu peço para o Espírito Santo despertar você hoje, é que você não se acomode sendo membro de igreja. Mas eu não falto culto nenhum, eu leio a palavra, eu oro. Mas e vida que transborda, que ensina, que explica: olha, você precisa ser batizado, é um novo tempo na sua vida. É uma das verdades do Evangelho que precisa ser recuperado na tua vida, o batismo. Olha, o perdão é uma verdade. E assim, verdades foram: o batismo com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo é uma verdade. Queridos, a verdade para nós, para a IPI Central Espaço Esperança, nesses últimos dias, próximos da volta de Jesus, é o discipulado. Igreja de discípulos. Eu quero ser discípulo. Eu quero, quando o diabo vir para cima de mim, falar com o meu pastor, ele que mandou eu fazer. É uma bênção estar debaixo de cobertura espiritual, de alguém que ora pela gente, que se preocupa com a gente. É um menino, não tem problema, mas é um menino que ora, é um menino que teme a Deus, é um menino que tem um amor profundo. Não sei você, eu me sinto profundamente amado nessa igreja. Eu me sinto amado, ainda que às vezes eu não consiga cumprimentar todos, mas eu me sinto amado e eu amo cada um. O amor de Deus é muito latente aqui na igreja. Não se conforme em ser um membro de igreja. Deseja ardentemente ser um discípulo. Jesus, eu quero ser um discípulo, eu quero ensinar a tua palavra. Não estou te falando que você vai ser um pastor, uma pastora, mas você vai transbordar, falar do que Deus tem feito na sua vida, de que Deus tem feito na vida do seu irmão, que Deus está fazendo na sua família. Deus tem levantado, tem uma canção que diz assim: Deus tem levantado um povo forte, que acredita na visão de que Deus está levantando homens, mulheres, para mudar essa nação, para curar muitas vidas, sarar muitas famílias e sarar a nossa nação. Eu tenho profetizado sobre os jovens que Deus tem levantado uma nova geração. Não se contente em ser do apoio, em ser da brigada, em dançar, em tocar, em pregar. Não se contente com isso. A tua maior missão é ser o discípulo. Isso o pastor Joanir sabe, que eu tenho chorado as pitangas para ele. Pastor, eu não me conformo pessoas se limitarem a serem dançarinos, bailarinos do Senhor, o músico do Senhor, baterista, guitarrista, ou pregador. Fulano é um pregador, é um intercessor. Eu não me conformo de ver pessoas que se limitam a ter uma função. A função é essencial, tem que existir no corpo de Cristo. Mas eu não consigo conceber a ideia de que pessoas só se limitam a ter uma função dita ministério. Eu não acredito nisso. O nosso ministério é pregar a palavra, é viver o Evangelho. Tudo que fizermos a mais é uma consequência de um chamado para ser um discípulo. E as pessoas se conformam em tocar, em cantar, em dançar, em pregar, em arrumar uma cesta, em fazer parte da brigada, em dar aulinha, né? Porque é assim que fala: vou dar aulinha, quero fazer parte do ministério. Eu falo, minha esposa pedindo para fazer parte do ministério. Eu falei, que ministério? Ministério de criança. Ministério de criança? Isso é consequência de uma vida de santidade, uma vida de discipulado, de discípulo. Nós não podemos se conformar a nos respaldar, a nos conformarmos em termos
um ministério que na realidade é uma função essencial, muito importante, que tem que existir. E eu louvo a Deus por todos que dançam, por todos que cantam, por todos que pregam, por todos que cuidam, a brigada que coordena tudo aí, é maravilhosa. Essas equipes, os diáconos, o presbítero, tudo são maravilhosos, mas nós não podemos deixar de entender que o nosso maior chamado é para sermos discípulos de Jesus, vivermos o Evangelho. Aonde você está, seja luz e sal da terra. Não importa outras habilidades e outras funções que você desempenha na igreja, mas da vida aqui neste mundo, nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus nos ensinou e deixou escrito na palavra, e batizando e pastoreando. O tema nosso vai ser aprisco. Os jovens, Deus vai fazer grandes coisas. Nós somos discípulos, somos ovelhas do Senhor Jesus. Queridos, receba essa palavra no teu coração como eu ia falar aqui, um chute no teu traseiro, um despertar. Sabe aquele negócio? Fala, vai logo, toma uma decisão, tira o pé do chão, não viva mais assim. Sabe quando eu fico imaginando às vezes alguns profetas, quando eles ficavam indignados com o povo e davam um sacode, né? Tira o pé da grama, tira o pé da minha janta, sai daqui, faça alguma coisa. O desejo do meu coração nessa noite é que você seja despertado a ser um discípulo. Não se conforme a ser um membro de igreja. Membros está cheio por aí, discípulos bem poucos, e a seara está branca. Por que a gente vai fazer o culto amarelo? Porque tem jovens se perdendo, e que se perdeu não tem mais volta. Não podemos nos conformar mais. E eu louvo a Deus pela Rede Esperança Jovem, que tem se incomodado com vidas que têm sido perdidas. Amém?